Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida da filosofia do direito. Neste bloco, com o tema O Pensamento Jusfilosófico Moderno. E vamos começar falando sobre o justnaturalismo no pensamento moderno da filosofia. É importante destacar que se cuida de uma passagem da visão teocêntrica para uma orientação antropocêntrica. Destaco para vocês, por ser extremamente importante, que o direito natural ele surge na história da filosofia com os gregos. A sua principal contribuição para os gregos foi colocar em evidência a ligação entre o direito com o vigor das leis da natureza. Em seguida, no período medieval, o direito natural desponta como proveniente de Deus. Já no período moderno, no século XVIII, o direito natural vem aparecer como uma resposta da razão ao teocentrismo, no qual o direito fora subordinado durante a Idade Média. Deus deixa de ser enxergado como um disseminador das regras jurídicas, ou como fundamentação para a existência delas, e a natureza em si volta a preencher esse espaço. Cuida-se de uma passagem de uma orientação teocêntrica para outra, antropocêntrica. É o homem, por meio do emprego da razão, independentemente da fé, que captura o conhecimento acerca da natureza e o aplica em sociedade. Destaquemos agora, na sequência, o racionalismo contratualista e a ruptura com a visão teocrática medieval. Vamos começar a análise com Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Thomas Hobbes foi um importante filósofo. Ele nasceu em Malmesbury, na Inglaterra, e foi um matemático, um teórico político e também um filósofo, como disse. Suas principais obras foram Leviatã, de 1651, e Do Cidadão, de 1642. Thomas Hobbes mencionou em sua autobiografia que, ao nascer, sua mãe teria dado luz a gêmeos, ele mesmo e o medo. Observado que a mãe de Hobbes havia entrado em trabalho de parto precocemente, com medo da Armada Espanhola, também conhecida como Invencível Armada, que estava em vias de hostilizar a Inglaterra. E o contrato social em Thomas Hobbes? Thomas Hobbes foi um dos primeiros filósofos a refutar as reflexões políticas aristotélicas. Para Aristóteles, o homem deveria ser considerado como um ser social, e é uma predisposição da sua natureza a conviver em reunião com os outros. Thomas Hobbes, inversamente, determina que não é natural que cada indivíduo possua a finalidade de estabelecer uma aliança com os outros. Vivendo para a satisfação de seus desejos e para o resguardo de seus temores, os seres humanos estariam ininterruptamente se enfrentando. De acordo com Thomas Hobbes, o homem só consegue pensar em si, ou seja, é egoísta,
e busca sempre saciar suas próprias vontades. Por outro lado, o mundo não consegue satisfazer integralmente os desejos de todos os seres humanos. No estado de natureza, o ser humano não possui conhecimento nem da lei e nem da justiça. A satisfação das necessidades humanas ocorre mediante o controle de um indivíduo sobre o outro, com o emprego do vigor e da astúcia. O estado de natureza seria, assim, uma guerra de todos contra todos. Cuida-se de uma circunstância insuportável, proporcionada pela perseguição desproporcional pela sobrevivência, por meio da satisfação de vontades ilimitadas em um mundo de recursos limitados. A enorme divergência entre os homens que se verifica na condição natural acontece em virtude da concorrência, do antagonismo, do medo de ser enganado e da glória. Os indivíduos vão combater entre si para a satisfação de suas vontades. Afinal, o homem é o lobo do homem. Apenas um contrato, um pacto, um acordo, um trato, uma convenção possibilita que os seres humanos possam viver conjuntamente, já que eles sobrevivem em virtude de seus interesses pessoais. Contudo, o intento que convence todos os seres humanos a elaborarem um pacto para conviverem em sociedade não surge em razão da boa vontade das pessoas. Como viver isoladamente provoca o surgimento de inquietação, fraqueza e temor, já que não é factível se defender permanentemente isolado de todos, então os homens se reúnem para que seja mais trabalhosa a sua eliminação por outras pessoas. A associação entre os homens apresenta como consequência a existência de uma abdicação de seus plenos poderes em benefício da paz. No entanto, as pessoas não se comportam com estabilidade ou aptidão suficientes para atingirem uma paz perdurável. Existem controvérsias, e então é indispensável mais que um pacto. É essencial declinar todo o poder a um homem ou uma assembleia, de tal maneira que seja concluída apenas uma vontade, conduzindo à paz e à segurança. É necessário alienar as vontades de cada pessoa ao Estado, caracterizado por um homem com autoridade suprema, ou uma assembleia soberana que, com arbítrio singular, atua em todas as hipóteses como se suas condutas fossem as condutas das pessoas. Thomas Hobbes destaca-se como um dos mais relevantes teóricos do absolutismo. Para ele, a autoridade total é uma consequência do contrato social. E assim, finalmente, o absolutismo obtém o seu fundamento de aspecto filosófico e não teológico. De acordo com Thomas Hobbes, as pessoas que vivem em natureza uma conjuntura de temor e controvérsias sujeitam-se espontaneamente ao poder do Estado. As figuras do Estado e do soberano se confundem, sendo consideradas uma só. Nesse aspecto, a título de exemplo, é importante lembrar que o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, que governou a França e Navarra entre 1643 e 1715, afirmou: "O Estado sou eu." E o direito natural em Thomas Hobbes? Para Thomas Hobbes, a mais relevante personificação da justiça encontra-se na obediência dos mandamentos do soberano, na proporção em que os seres humanos transferiram seus direitos àquele que lhes concede reciprocamente a paz e a segurança. Simultaneamente,
A subordinação ao poder do Estado não esconde a circunstância de que existe uma lei natural, que se manifesta racionalmente e que, em virtude da incapacidade do ser humano em consolidá-la em estado de natureza, é superada pela lei civil do soberano. Thomas Hobbes é um justnaturalista que estabelece que a justiça é feita pelo direito do Estado. Em consonância com o contratualismo recomendado pelo filósofo Thomas Hobbes em sua obra Leviatã, o contrato social apenas é admissível em virtude de uma lei natural que indica a própria ideia de justiça, que é aquela que determina que os homens cumpram os pactos que celebrem. Os preceitos do direito natural possuem como objetivo a preservação do indivíduo e a busca da paz. A razão é uma lei natural, mas infelizmente não se pode esperar que ela venha a prevalecer, em virtude da predisposição humana de se influenciar pelas suas emoções. E principalmente por esse motivo, que, apesar da existência das leis naturais, é indispensável que haja uma autoridade que estabeleça segurança. O poder absoluto do soberano não pode ser contestado, pois é proveniente do pacto social. Todavia, de acordo com Thomas Hobbes, existe uma exceção à subordinação integral ao soberano, possibilitando a desobediência civil: o direito de autopreservação. A autopreservação é um direito que não é transferível, e o pacto que o queira alienar é nulo. Por exemplo, se o soberano determinar que alguém elimine a sua própria vida, se machuque ou ampute um membro do seu corpo, ainda que justamente condenado, essa pessoa poderá desobedecer. Vamos agora falar sobre outro filósofo do direito, John Locke. O filósofo nasceu em 1632 e faleceu em 1704. John Locke tem uma importância singular para a filosofia do direito. Ele nasceu em Brighton, na Inglaterra. Foi médico, filósofo e ficou conhecido como fundador do liberalismo, sendo considerado o mais importante representante do empirismo britânico e um dos principais teoristas do contrato social. Suas principais obras foram 2 tratados sobre o governo, o primeiro e o segundo tratado sobre o governo civil, de 1689, e o ensaio sobre o entendimento humano, também de 1689. O filósofo estabelecia que o ser humano não detém ideias presentes no seu espírito desde o nascimento, pois o conhecimento é construído a partir de uma tábula rasa. Em outras palavras, ele afirma que é a experiência sensível que conduz ao conhecimento. John Locke defendia a necessidade de existência do Estado e também do contrato social. No entanto, antagonizava Thomas Hobbes, pois acreditava que no estado de natureza os homens não viviam de forma bárbara ou primitiva, mas que existia uma vida pacífica, pois os homens se reconheciam como livres e iguais. É importante ressaltar que John Locke esteve envolvido com a Revolução Gloriosa de 1688, que colocou fim ao absolutismo e declarou em 1689 a Bill of Rights, ou seja, a Carta de Direitos inglesa.
E o contrato social em John Locke? Para John Locke, o poder é uma construção humana e, portanto, não emana de Deus. Um escritor muito influente na época, chamado Robert Filmer, afirmou em sua obra intitulada O Patriarca que o poder absoluto dos monarcas era proveniente de Adão, que o transmitia sucessoriamente. Em oposição a esse pensamento, John Locke afirmou que o poder político não pode ser medido como se fosse transmitido de pai para filho. Com isso, desmantelou a herança jurídico-política de Aristóteles, que concebia o Estado como uma família expandida, sem estabelecer qualquer diferença entre o poder do pai e o poder do governante. Para John Locke, o contrato social é o que justifica o poder político, pois a sociedade civil é estruturada a partir de um pacto entre as pessoas, já que antes elas viviam sob o estado de natureza. Assim sendo, o fundamento da sociedade civil é encontrado na manifestação do consentimento dos próprios indivíduos. John Locke expõe uma filosofia política parecida com a de Thomas Hobbes, e ambos se afastam do pensamento aristotélico. Por exemplo, a transferência do estado de natureza para o estado civil mediante o contrato social aproxima Locke e Hobbes, pois os dois repelem a ideia de que as pessoas sejam sociais por natureza, como sustentava Aristóteles. Todavia, é importante lembrar que para Thomas Hobbes, o estado de natureza era aquele em que o homem era o lobo do homem em uma guerra de todos contra todos, enquanto que, para John Locke, o estado de natureza era pacífico. Os homens, em estado natural, eram livres e iguais, já que cada um deles era mestre de si. Se acontecesse uma guerra, ela seria uma consequência de uma violação das leis naturais de liberdade e igualdade, apresentando-se então como uma possibilidade que poderia se concretizar, mas não como uma situação permanente. Em virtude disso, para a existência de uma estabilidade no governo dos interesses do homem, ele decidiu viver em sociedade. Mesmo assim, isso não impedia que houvesse uma violação aos direitos naturais. Nessa hipótese, devia-se exigir a proteção de tais direitos. John Locke é um defensor das liberdades e se opõe à filosofia política absolutista de Thomas Hobbes. O direito à propriedade privada é natural. Cada pessoa, tendo um direito absoluto sobre si, expande tal direito aos frutos do seu trabalho. Desse modo, por exemplo, a terra que o indivíduo cultiva se torna seu bem. O ser humano pode viver em paz no estado de natureza. Porém, as emoções estimulam o homem a violar a lei natural e o tornam falho. O estado civil será a forma de reparar essa imperfeição. No estado de natureza, que inicialmente é uma situação de paz, boa vontade e assistência recíproca, não existe garantia para as pessoas desfrutarem seus direitos naturais, já que, além de poderem ser ameaçados por outras, ainda faltam leis estabelecidas e reconhecidas, um juiz imparcial e uma autoridade para executar as suas decisões. Para a tutela de seus direitos naturais, as pessoas decidiram afastar o estado de natureza e se unir para a criação de uma sociedade civil, utilizando como instrumento o contrato social, em que elas concedem a sua confiança ao governante, que terá o dever de proteger os seus interesses. O contrato social não é um pacto de subordinação, mas um ato de confiança,
no qual a pessoa categoricamente visa um benefício, com destaque para a conservação do seu direito à propriedade, não apenas os bens, mas também a vida, a liberdade, dentre outros. É possível se observar um dos fundamentos do liberalismo. O Estado possui como missão garantir às pessoas o seu direito à propriedade, ou seja, a livre posse do fruto do seu trabalho. Esse fundamento serve de base para o direito de resistência à opressão. Se o governo não cumprir a sua missão, ou tentar tirar e destruir a propriedade das pessoas, ou deixá-las em situação miserável e expostas aos seus maus tratos, o povo poderá resistir. John Locke estabelece uma distinção entre os poderes na sociedade política, destacando três: o legislativo, o executivo e o federativo. Para ele, o poder federativo é o encarregado das relações exteriores, e o poder legislativo, uma vez que é escolhido pela maioria das pessoas e pode criar leis que vinculam a todos, é supremo em relação aos demais. E o direito natural em John Locke? John Locke estatui que existe uma lei da natureza, suscetível de ser conhecida e que obriga a todas as pessoas. No entanto, ela não está registrada nas mentes dos indivíduos, pois o direito natural é um conhecimento alcançável por meio da experiência do sentido. Portanto, é diferente de Aristóteles, para quem o direito natural é proveniente da própria condição social humana. No estado de natureza, todas as pessoas são executoras da lei natural, e cada uma possui a prerrogativa de castigar por conta própria os transgressores dos seus direitos. Na sociedade civil, por outro lado, essa função concerne ao Estado. Para John Locke, a razão de ser do contrato social e o principal direito natural é o da propriedade, e o Estado não tem nenhum poder sobre ele, devendo respeitá-lo. Para Thomas Hobbes, ao contrário, o direito de propriedade só aparece com a sociedade civil, e assim é o Estado que o garante ou não. Vamos agora falar sobre outro importante filósofo, Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e faleceu em 1778. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, e foi um dos principais filósofos do Iluminismo, além de teórico político, escritor e compositor. Sua filosofia política inspirou o iluminismo por todo o continente europeu, bem como a Revolução Francesa e a evolução moderna da economia, da política e da educação. Para ele, as instituições educativas tradicionais pervertem o ser humano e retiram a sua liberdade. Para o surgimento de um novo homem e de uma nova sociedade, seria necessário educar a criança de acordo com a natureza, expandindo gradualmente os seus sentidos e a razão, para que a pessoa adulta possa ser livre e tenha plena capacidade de julgar. Suas obras mais importantes são O Contrato Social, de 1762, Discursos sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, de 1754, e Emílio, ou da Educação, de 1762. É importante destacarmos a visão do contrato social em Jean-Jacques Rousseau. Para ele,
O homem no estado de natureza é somente um ser cuja inteligência está restrita às sensações, pois ele tem um instinto natural que é suficiente para a sua sobrevivência. Assim sendo, as vontades do homem no estado de natureza são representadas pelos desejos de seu corpo, ou seja, as suas necessidades físicas, pois os únicos bens que ele conhece são a alimentação, o sexo e o repouso. Diante de tal circunstância, as suas vontades são plenamente saciadas pela natureza, e por esse motivo, ele não deve ser hostil ao ponto de prejudicar outras pessoas. O instinto natural do ser humano é individualista, vive isolado, e não existe um incentivo para uma vida social, pois nessa condição as pessoas não possuem nem desejo e nem obrigação de estabelecer uma conexão de relações sociais. Para o homem no estado de natureza, a humanidade se restringe ao pequeno círculo de pessoas com quem ele convive no momento. Na concepção de Jean-Jacques Rousseau, não existiria a inclinação à controvérsia entre as pessoas isoladas quando se encontrassem, pois as suas vontades seriam saciadas com pouco empenho, em virtude da sua relação de comunhão com a natureza. Eles seriam autossuficientes e não possuiriam outras necessidades que exigissem a vida em agrupamentos humanos. Para ele, as pessoas no estado de natureza não conhecem nem o bem, nem o mal, mas somente a sua independência. A serenidade das suas emoções e sua ignorância dos vícios impedem o homem de fazer o mal. Como o homem se completa com a natureza, esse não é um estado a ser superado, ao contrário do que defendiam John Locke e Thomas Hobbes. Com o estabelecimento da propriedade privada e da ausência de instituições políticas e de regras que impedissem a exploração entre as pessoas, surgiu um período pré-social, período existente antes do contrato social, que se caracterizava por uma vida comum de disputas pela propriedade e pela riqueza, em que não existia cidadania. A sociedade civil é uma construção artificial que surgiu a partir do momento em que uma pessoa criou o direito de propriedade. Jean-Jacques Rousseau afirmou que o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isto é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estátuas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: "Defendei-vos de ouvir esse impostor! Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Na visão do filósofo, a propriedade privada trouxe uma desigualdade social, caracterizada pela exploração de um ser humano por outro, em virtude do poder que as pessoas passaram a exercer sobre as outras. Jean-Jacques Rousseau defendia que as pessoas são essencialmente boas no estado de natureza, mas que eram corrompidas e tornavam-se infelizes movidas pelas experiências em sociedade. O filósofo defende que a existência de um contrato social, segundo o qual, em troca de uma proteção dada pela sociedade, as pessoas abdicam de seus direitos naturais em favor de uma vontade geral coletiva. É importante destacar que a vontade geral não é apenas uma soma de vontades de cada pessoa, mas o desejo do bem comum da sociedade. Para Jean-Jacques Rousseau,
A soberania significa o poder de criar leis de forma coletiva e se fundamenta na vontade geral dos indivíduos. As leis que são resultantes da vontade geral serão devidamente promulgadas pelo governo. A liberdade e a igualdade são idênticas para todas as pessoas, pois a vontade geral protege o indivíduo contra a vontade divergente do outro. Como um ideal a ser alcançado, o novo Estado civil, em que existe liberdade, lei e justiça, deveria ser governado por uma aristocracia coletiva, ou seja, um grupo seleto de líderes, eleitos periodicamente pelos cidadãos como um todo. No entanto, nem sempre seria possível esse ideal. Então, para Jean-Jacques Rousseau, a democracia direta e participativa seria um sucesso em cidades pequenas. A aristocracia, com o governo dos magistrados, teria êxito nos estados médios, e a monarquia seria adequada aos estados grandes. Em qualquer hipótese, dever-se-ia respeitar a vontade geral, ou seja, a soberania do povo. As pessoas deveriam ser educadas e orientadas a se identificar com os interesses do Estado. Assim, estariam dispostas a votar pelo bem comum e jamais seriam seduzidas a beneficiar os seus interesses pessoais. As palavras de ordem seriam liberdade, igualdade, fraternidade. E o direito natural em Jean-Jacques Rousseau? A filosofia de Jean-Jacques Rousseau possui diversas alusões ao direito natural. Para ele, ao contrário do pensamento de outros filósofos, o direito natural não é resultado da razão cerebrina das pessoas, mas produto dos sentimentos e instintos do ser humano. Assim sendo, as leis naturais não alcançam os resultados esperados, e as convenções humanas se tornam indispensáveis. Como consequência, mesmo existindo um direito natural, ele se mostra e apresenta a solução na sociedade civil, resultante do contrato social. Vamos agora falar de outro importante filósofo. Cuida-se de Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Ética, moralidade, justiça e direito. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Prússia, atual Kaliningrado, na Rússia, em 1724, e faleceu na mesma cidade, da qual nunca saiu, em 1804. É considerado o principal filósofo da era moderna e teve uma importância fundamental para a ética, moralidade, justiça e o direito. Nascido de uma família modesta de artesãos, Kant veio a estudar filosofia, física e matemática na Universidade de Königsberg e lá foi nomeado professor catedrático em 1770. Com 57 anos, escreveu a sua principal obra, Crítica da Razão Pura, em 1781. Outras obras importantes foram A Crítica da Razão Prática, em 1788, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em 1785, A Paz Perpétua, em 1795, e A Doutrina do Direito, em 1796. Conheçamos, então, a ética, moralidade, justiça e direito em Kant. Immanuel Kant
procurou desenvolver um modelo ético sem fundamentação religiosa e com base somente na habilidade de análise do homem. Para isso, ele criou uma ordem que pode ser utilizada pelo ser humano como uma bússola moral e chamou-a de imperativo categórico. Esse imperativo é uma lei moral interior do indivíduo, fundamentada somente na razão humana e que não tem nenhuma conexão metafísica. A ética kantiana, desenvolvida sobretudo no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ensina que a razão deve orientar as ações do ser humano e ela deve ser universal, independentemente da cultura em que a pessoa se incorpora. Antes de praticar qualquer conduta, o indivíduo deve se questionar: isso fará bem para o coletivo? Se a resposta for positiva, é uma conduta ética. Se for negativa, antiética. Esse é o imperativo categórico. Quando uma pessoa se encontra diante de um dilema, sem saber o que fazer, ela deve se perguntar: seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que estou prestes a fazer? Se não for, a ação deve ser evitada por meio do uso da razão. Para Immanuel Kant, a ética se apoia no ato de fazer o bem, não por uma tendência natural, mas por se configurar como um dever. Busca-se, portanto, um embasamento racional para o dever. Por isso, ele diferencia dois tipos de ações humanas: o agir conforme o dever e o agir por dever. Quando se age com outro fim, além da própria ação, ela seria antiética, agir conforme o dever. Por exemplo, dar esmolas para se livrar do pedinte. Quando se age com o fim de realização da própria ação, sem ganhar nada em troca, ela seria ética, agir por dever. Por exemplo, dar esmolas com um fim em si mesmo, qual seja ajudar outra pessoa que esteja necessitada. O filósofo considera que a razão deve ser utilizada, mas ela não é suficiente para solucionar todos os conflitos éticos humanos. E, além disso, considera que não se encontra na experiência sensível um elemento que possa garantir a felicidade e a realização ética humana. Immanuel Kant também escreveu sobre o dever de direito e o dever de virtude, na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de direito, a cujo cumprimento pode-se ser forçado. Mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude, fazê-lo mesmo quando nenhuma coerção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude não são consequentemente distinguidas tanto por seus diferentes deveres, como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou outro com a lei. A conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito, enquanto o direito é imposto por uma ação exterior e se concretiza no seu cumprimento, ainda que as razões da obediência do sujeito não sejam morais. Ainda na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Immanuel Kant escreveu sobre a dignidade humana, como uma ideia que deve ser entendida como algo que está acima de todo preço. Pois, quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto não permite equivalência, então ela tem dignidade.
Assim sendo, pode-se afirmar que, de acordo com o pensamento filosófico kantiano, a dignidade não tem preço, ao contrário das coisas que são equivalentes e podem ser trocadas por outras semelhantes. A dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Na sua obra Doutrina do Direito, Kant busca um conceito puramente racional e que possa explicar o direito independentemente da configuração específica de cada legislação. Especificamente, o direito seria compreendido como a personificação de uma razão pura prática, capaz de orientar a faculdade de agir de qualquer ser racional. Isso acontece quando o ser humano age exteriormente, de modo que o livre uso do arbítrio dele seja capaz de conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Ou seja, o direito é o conjunto das condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros, de acordo com uma lei geral de liberdade. Vamos agora falar sobre uma corrente de pensamento filosófico, denominada utilitarismo, com Jeremy Bentham, que nasceu em 1748 e faleceu em 1832, e John Stuart Mill, que nasceu em 1806 e faleceu em 1873. O utilitarismo é uma corrente filosófica defendida nos séculos XVIII e XIX pelos filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Para eles, em linhas gerais, as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover a infelicidade. É possível sintetizar a doutrina utilitarista pela frase: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. A busca da felicidade deve ser orientada a alcançar o bem-estar de todos, e não de uma só pessoa. Um direito apenas faz sentido se contribuir efetivamente para o bem comum. Jeremy Bentham e John Stuart Mill estabeleceram a utilidade de forma a organizá-la em um sistema a ser aplicado a questões concretas na estrutura política, econômica, jurídica, dentre outros. É importante que conheçamos o princípio da utilidade. Jeremy Bentham expõe minuciosamente o princípio da utilidade em sua obra Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Afirma Bentham: por princípio da utilidade, entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Ou, o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência de promover ou comprometer a referida felicidade. A utilidade de um ato depende do número de pessoas beneficiadas por ele. Afirma Bentham: o termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer coisa, propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade. Tudo isto, no caso presente, se reduz à mesma coisa. Ou, o que novamente equivale à mesma coisa, a impedir que aconteça o dano, a dor,
o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. Façamos uma perspectiva filosófica. Uma ação é moralmente correta se tende a promover a felicidade e condenável se tende a produzir a infelicidade. Deve-se considerar não apenas a felicidade do agente da ação, mas de todos afetados por ela. Jeremy Bentham preleciona que o indivíduo, no governo dos seus atos, sempre procurará maximizar o seu próprio prazer e minimizar o seu sofrimento. De acordo com Bentham, a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Assim sendo, ele colocou no prazer e na dor a origem de todas as ações humanas e os fundamentos de um critério normativo da ação. Devemos conhecer, portanto, as características do utilitarismo. E a primeira é o bem-estar. O objetivo a ser alcançado em toda a ação humana é o bem-estar, seja ele físico, moral ou intelectual. A característica do bem-estar também é conhecida como prazer ou felicidade. A segunda característica do utilitarismo é o convencionalismo. Os princípios fundamentais de uma sociedade são resultantes de acordos entre os seus integrantes, e não necessariamente da realidade externa. Portanto, as leis são derivadas da vontade humana. Os indivíduos convencionam as leis que vão seguir. Outra característica é o consequencialismo. Uma pessoa é responsável pelas consequências de um ato intencional e mesmo de um ato não intencional, quando ele for previsível e não evitado. Com o uso das leis, deveria ser elaborado um sistema de recompensas e punições. Atos considerados úteis, por proporcionarem benefícios aos outros, deveriam, como consequência, ser recompensados. Atos considerados nocivos, por ocasionarem prejuízo aos outros, como consequência deveriam ser punidos. Assim sendo, as normas jurídicas devem estimular os atos úteis e punir os inúteis. Afirma Bentham, uma punição só pode ser admitida na medida em que abre chances no sentido de evitar um mal maior. Não se deve infligir uma punição quando o prejuízo produzido por ela for maior que o prejuízo que se quer evitar. As consequências de uma ação devem ser o único fundamento para julgar a moralidade desta ação. Diante de circunstâncias diferentes, um mesmo ato pode ser moral ou imoral, dependendo se suas consequências são boas ou más. Outra característica é o antifundacionalismo. O conhecimento é um produto da conduta humana. Em outras palavras, pode-se dizer que só há o conhecimento porque o ser humano é o seu criador. O direito natural não existe, pois o conhecimento é algo criado e que se modifica continuamente. Outra característica é a agregação. O que deve ser considerado é a mensuração universal da felicidade produzida, qualquer que seja a repartição desta quantidade. Sendo assim, é considerado legítimo sacrificar uma minoria, cujo bem-estar será diminuído, com a finalidade de ampliar o bem-estar universal. A eventualidade do sacrifício se fundamenta em um preceito de compensação. O infortúnio de alguns é compensado pelo bem-estar de outros. Se o saldo da compensação for positivo, a ação
é considerada moralmente boa. Outra característica do utilitarismo é a otimização. A corrente filosófica utilitarista requer a maximização do bem-estar geral, ou seja, deve-se produzir a felicidade para o maior número possível de pessoas. Uma ação não é correta a menos que tenda para o resultado ótimo. Agora, vamos falar sobre outro importante pensamento filosófico. Cuida-se do positivismo jurídico, com Hans Kelsen, Gustav Radbruch e Herbert Hart. Vamos primeiro traçar noções gerais. O positivismo jurídico também é chamado juspositivismo ou normativismo jurídico. E é uma corrente filosófica do direito que o restringe à norma jurídica, ou seja, que confia que não existe direito além do texto normativo e que aquilo que nele está escrito é justo. Se não, vejamos em Hans Kelsen. Podemos dizer que a conduta humana é o ser, a prescrição legal é o dever ser. Quando se pratica uma conduta de acordo com a prescrição legal, existe justiça. Em toda oportunidade em que a conduta humana, ser, estiver de acordo com a prescrição legal, dever ser, esta conduta é boa e justa. Todavia, quando essa conduta está em desacordo com a prescrição legal, ela é uma conduta má e injusta. A corrente filosófica do positivismo jurídico estabelece que aquilo que não puder ser comprovado racionalmente não pode ser reconhecido. Falemos agora especificamente sobre a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um filósofo que nasceu na Áustria e escreveu em 1934 a obra Teoria Pura do Direito, propondo o estudo de uma ciência do direito desprovida de qualquer outra influência que lhe fosse externa. Na sua visão, o direito deve ser estudado eliminando-se tudo aquilo que não pertença ao seu objeto, ou seja, devem ser extraídos os fenômenos culturais, sociológicos, antropológicos, éticos, metafísicos, religiosos, dentre outros. Para o positivismo jurídico de Hans Kelsen, a norma jurídica é o alfa e o ômega do sistema normativo, ou seja, é o princípio e o fim de todo sistema. Atenção! Hans Kelsen não falou sobre uma teoria do direito puro, mas de uma teoria pura do direito, o que é bem diferente. O direito é dotado de certeza, rigorismo e especificidade. Qual o objeto de estudo da teoria pura do direito de Hans Kelsen? A metodologia de Hans Kelsen pressupõe uma identidade entre o direito e as normas jurídicas. Assim sendo, o objeto de estudo da ciência do direito será sempre as normas jurídicas. As condutas humanas só seriam objeto de estudo da ciência do direito na medida em que fizessem parte do conteúdo das normas jurídicas. Na teoria pura do direito, o estudo do direito divide-se basicamente em dois grandes ramos: a teoria estática do direito e a teoria dinâmica do direito. A teoria estática do direito estuda a pessoa como sujeito jurídico, a sua capacidade jurídica, a sua relação com a norma jurídica, o dever, a sanção, a responsabilidade, os direitos subjetivos e as competências. Já a teoria dinâmica do direito estuda o processo jurídico em que o direito é produzido e aplicado,
o fundamento de validade da ordem normativa e a estrutura escalonada do sistema jurídico, as relações hierárquicas entre as normas. E a validade da norma? O conceito de maior relevância no sistema teórico de Hans Kelsen é o de validade da norma jurídica. Atenção! A norma jurídica é considerada válida se ela está de acordo com os procedimentos formais de sua criação, previstos por determinado ordenamento jurídico. Não se deve fazer nenhum juízo moral sobre o seu teor. E a hierarquia entre as normas? De acordo com Hans Kelsen, o sistema jurídico é unitário, orgânico, fechado, completo e autossuficiente. Isso ocorre porque nele, as normas hierarquicamente inferiores sempre buscam seu fundamento de validade nas normas hierarquicamente superiores. O conjunto de normas que possui essa recíproca dependência constitui uma ordem jurídica, que é um sistema hierárquico de regras legais. Toda ordem jurídica exige um retorno por meio das normas até a norma fundamental para lhe conferir validade. Caso não fosse assim, dever-se-iam admitir pressuposições metafísicas para justificar a ordem jurídica. Por exemplo, direito natural, contrato social, Deus, ordem universal, dentre outros. E como se dá a interpretação das normas? O sentido e o alcance das normas jurídicas são verificados mediante a interpretação, que procura determinar suas diversas possibilidades. Portanto, a norma jurídica não tem apenas um, mas diversos possíveis sentidos. O dever da ciência do direito é identificá-los e descrevê-los. Atenção! A interpretação é a união de dois instantes: o conhecimento e a vontade. Inicialmente, o magistrado busca conhecer o sentido da norma, descobrindo diversos possíveis. Em seguida, busca saber quais são as condutas que devem se adaptar à norma, identificando aquelas que são admitidas, vedadas ou imperativas. Tendo conhecido os sentidos que a norma possui, o magistrado, sem se opor ao direito, termina a interpretação com um ato de vontade, optando pelo sentido que considerar o mais adequado. As muitas possibilidades jurídicas proporcionam diversas ações, o que traz liberdade ao magistrado, que pode estabelecer qual dos sentidos é o mais apropriado para o caso concreto. Não existe norma jurídica que não precise de um processo de interpretação. A interpretação interessa tanto ao jurista teórico quanto ao jurista prático. Para o jurista teórico, a interpretação é a atividade do pensamento que identifica possíveis sentidos da norma jurídica. Para o jurista prático, a interpretação é um ato de escolha de um desses dois possíveis sentidos, por meio de um ato de vontade, a decisão. Afirmou Kelsen. A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica. Como conhecimento do seu objeto, ela não pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesma reveladas, mas tem de deixar tal decisão ao órgão que, segundo a ordem jurídica, é competente para aplicar o direito. Para Kelsen, o conhecimento jurídico deve ser neutro, não sendo admissível ao intérprete realizar julgamentos ou avaliações sobre as normas. O intérprete, na prática de sua atividade, deve repelir dimensões axiológicas, que implicam proferir juízos de valor em relação à norma. Na visão do autor, essas dimensões comprometem a verdade das proposições que o intérprete enuncia sobre as normas. O raciocínio jurídico não deve versar sobre o que é virtuoso ou vicioso, justo ou injusto, conveniente ou inconveniente, mas sim
sobre o que é lícito ou ilícito, válido ou inválido. Conheçamos as variações do positivismo jurídico. Primeiro com Gustav Hardbruch. O jusfilósofo Gustav Hardbruch, em face da ascensão do nazismo e das atrocidades ocorridas na Segunda Grande Guerra Mundial, faz uma crítica ao formalismo da metodologia de Hans Kelsen, pois ela afasta a discussão sobre o conteúdo da norma e a questão sobre sua eventual justiça ou injustiça. Afirma que existem leis que não são direitos e que há um direito que está acima das leis. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, Gustav Hardbruch escreve uma circular aos seus alunos de Heidelberg, intitulada 5 Minutos de Filosofia do Direito, na qual afirma: esta concepção da lei e sua validade, a que chamamos positivismo, foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Isso significa que, conforme preleciona Gustav Hardbruch, as normas jurídicas, para serem válidas, devem se orientar por valores supremos, conexos à dignidade humana e às disposições morais elementares. De acordo com a fórmula de Gustav Hardbruch, embora as leis injustas sejam válidas e devam ser obedecidas, as leis extremamente injustas perderão a validade e o próprio caráter de jurídicas, sendo, portanto, dispensada sua obediência. Vamos falar agora sobre Herbert Hart. De acordo com Hans Kelsen, um dos fundamentos elementares do positivismo jurídico é a validade da norma jurídica, que independe da existência de um juízo moral que se possa realizar acerca do seu teor. Todavia, o jusfilósofo positivista Herbert Hart, no seu pós-escrito O Conceito de Direito, defende a existência de um positivismo brando, também conhecido como positivismo inclusivo, ou soft positivismo. Herbert Hart chama a norma fundamental de norma de reconhecimento do ordenamento, e não é um pressuposto lógico, mas um hábito social, de maneira que incorpora princípios e valores. O positivismo brando estabelece a possibilidade de que a norma de reconhecimento de um ordenamento jurídico incorpore, como critério de validade jurídica, a obediência a princípios morais ou valores substantivos. Vamos continuar a aula falando agora sobre a teoria do ordenamento jurídico em Norberto Bobbio. Vamos primeiro traçar noções gerais. Norberto Bobbio foi um jusfilósofo italiano juspositivista, nascido em 18 de outubro de 1909, em Turim, na Itália, falecendo com 94 anos, em 9 de janeiro de 2004, na mesma cidade. Em sua vida acadêmica, escreveu diversas obras de enorme relevância para a filosofia do direito, e 2 delas ganharam um destaque ainda maior: a teoria da norma jurídica e a teoria do ordenamento jurídico. As 2 juntas compõem a chamada Teoria do Direito de Norberto Bobbio. A obra a ser analisada será a Teoria do Ordenamento Jurídico. Vamos, inicialmente, traçar um conceito de ordenamento jurídico. Nas palavras de Bobbio, o termo ordenamento compreende no seu significado amplo, além das normas e dos institutos, também a orientação político-legislativa estatal e a tradição científica nacional, direito romano, direito comum, entre outros. São características do ordenamento jurídico: a unidade, a coerência e a completude. A obra Teoria do Ordenamento Jurídico é inteiramente estruturada
tendo por base as características apresentadas. O capítulo 1 cuida da norma ao ordenamento jurídico, apresentando um conceito de direito. O capítulo 2 cuida da unidade do ordenamento jurídico, apresenta as fontes do direito, a norma fundamental, o direito e a força. O capítulo 3 trata da coerência do ordenamento jurídico, apresentando solução de conflitos de normas. O capítulo 4 cuida da completude do ordenamento jurídico, apresentando o problema das lacunas da lei e a analogia. Por último, o capítulo 5 estabelece relações entre diferentes ordenamentos jurídicos, em diferentes países ou no mesmo país em momentos diferentes, diferentes ordenamentos jurídicos no mesmo estado. Vamos falar sobre as normas de conduta e normas de estrutura nas fontes do direito. As normas de conduta são regras voltadas diretamente para a regulação do comportamento das pessoas, atribuindo-lhes direitos e deveres. As normas de estrutura, por outro lado, são regras voltadas para a regulação dos procedimentos para a produção de outras normas. E a norma fundamental? A norma fundamental é uma proposição evidente que vem posta no vértice do sistema, para que a ela se possam reconduzir todas as outras normas. A norma fundamental é o termo unificador das normas que compõem o ordenamento jurídico. Cuida-se de um pressuposto lógico, sem existência real. E a antinomia? O conceito de antinomia estabelece que se cuida do conflito real ou aparente entre duas ou mais normas jurídicas em sua aplicação ao caso concreto, devendo o intérprete resolvê-lo mediante parâmetros estabelecidos previamente. E quando ocorre antinomia? A antinomia ocorre quando as normas pertencem ao mesmo ordenamento jurídico e tenham o mesmo âmbito de validade, seja ele temporal, espacial, pessoal ou material. Existem duas espécies de antinomia. A antinomia real ocorre quando estamos diante de normas colidentes e o intérprete é abandonado a si mesmo pela falta de um critério, ou pela impossibilidade de solução de um conflito entre os critérios existentes. E a antinomia aparente ocorre quando existem critérios que permitem a sua solução. E os critérios para a solução da antinomia aparente são os seguintes. O primeiro, cronológico. A lei posterior prevalece sobre a anterior. O segundo, hierárquico. A lei hierarquicamente superior prevalece sobre a lei hierarquicamente inferior, pois a lei superior possui maior poder normativo do que a lei inferior. E, por fim, mas não menos importante, deve-se considerar o critério da especialidade. A lei especial prevalece sobre a geral. Também existe a antinomia de segundo grau, que é aquela que ocorre quando os critérios cronológico, hierárquico e de especialidade mostram-se insuficientes para a solução dos conflitos, tendo em vista o fato de ela envolver dois critérios simultâneos, como no caso de uma norma superior anterior conflitar com uma norma inferior posterior. E a lacuna da lei? As lacunas da lei são imperfeições do direito positivo, em que há falta de regulamentação jurídica para determinadas situações de fato em que ela é desejada, sendo que tais deficiências demandam e permitem a sua eliminação mediante uma decisão judicial que integre a norma jurídica. O magistrado jamais pode deixar de sentenciar, justificando seu ato em razão de uma lacuna ou obscuridade da lei. Quando existe uma lacuna ideológica? Existe uma lacuna ideológica quando há a falta de uma norma justa que enseja uma solução satisfatória ao caso concreto.
No caso de uma lacuna ideológica, existe uma lei, porém, ela é considerada inadequada pelo magistrado. E a integração do direito? De acordo com Miguel Reale, é o processo de preenchimento de lacunas, que tem o objetivo de conceder uma resposta jurídica, favorável ou contrária, a quem se encontra ao desamparo de lei expressa. A integração do direito refere-se aos instrumentos técnicos à disposição do intérprete para a constatação da lacuna e, se for o caso, efetuar o seu preenchimento. É indispensável recordar que existem casos em que o preenchimento da lacuna é vedado, em razão de suplantar as restrições admitidas pela atividade integradora. Nesse caso, apresentam-se lacunas que apenas o legislador pode ocupar, com a edição da norma necessária. Um excelente exemplo é a existência de uma lacuna no ordenamento penal, que somente pode ser preenchida pelo integrante do Poder Legislativo, em virtude do princípio da estrita legalidade. São espécies de procedimentos para a integração do direito. Primeiro, os procedimentos autointegradores, ou intrassistemáticos. São aqueles que se realizam pelo aproveitamento de elementos do próprio ordenamento jurídico legal. Por exemplo, analogia, princípios gerais do direito. A integração é feita utilizando-se o mesmo ordenamento, no âmbito da mesma fonte predominante. Há também procedimentos heterointegradores, ou extrasistemáticos. São aqueles específicos que, de uma forma ou de outra, se realizam pelo aproveitamento de elementos de outros ordenamentos. Por exemplo, o direito natural, ou recursos extraídos fora do ordenamento jurídico legal. Por exemplo, costumes, equidade. A integração é operada por meio de recursos a ordenamentos diversos e a fontes diversas daquela que é predominante. Falemos agora sobre a analogia. Equivoca-se todo aquele que conceitua a analogia como a ampliação do âmbito de aplicação de uma norma jurídica a casos que não estejam previstos, pois isso é interpretação extensiva. Analogia significa que, na existência de semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. E a obrigatoriedade da lei? Observar uma norma com a convicção de sua obrigatoriedade quer dizer, com a convicção de que, se a violássemos, iríamos ao encontro da intervenção do Poder Judiciário e, muito provavelmente, a aplicação de uma sanção. E a sanção é definida como um expediente mediante o qual se busca, em um sistema normativo, salvaguardar a lei da erosão de ações contrárias. Agora, nos cabe falar sobre o pensamento jus-filosófico pós-moderno. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Então, gostou da aula? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender filosofia do direito.